Bem-vindos! Hoje iniciamos nossa imersão na poesia densa e, eu diria, vigorosa de Paulo Roberto do Carmo. Vamos nos debruçar sobre alguns excertos bem significativos de Artes de Revidar. Uma obra que realmente convida, né? Convida a uma análise mais detida, mais profunda. Exatamente. A ideia aqui é tentar perscrutar essa notável força expressiva, a densidade lírica que o Carmo imprime. Sim. É uma obra que, bom, faz parte da coleção Petit Pois, tem até a apresentação do Charles Kiefer, que situa um pouco o contexto editorial. Um detalhe interessante, mas nosso foco é o texto mesmo. E isso, o foco é o texto em si. O que a gente busca, então, é mergulhar na riqueza temática, sabe? Naquela artesania linguística sofisticada e nas camadas filosóficas que a poesia dele sustenta. Vamos investigar a arquitetura, o imaginário potente. E a ressonância, né? A ressonância que esses versos ainda têm. Uma proposta essencial, eu diria. Revisitar poetas como o Carmo é um empreendimento crítico necessário. Com certeza. Principalmente porque é uma poesia que foge, né? Foge das leituras mais fáceis, superficiais. Ela exige um engajamento do leitor, um engajamento assim intelectual e sensível bem aguçado. É verdade. A gente vai ver que essa tessitura poética opera em muitos níveis ao mesmo tempo, né? O existencial, o social, até o metafísico, todos ali imbricados. E o nosso desafio é tentar desvelar um pouco essas conexões, mapear essa rede de significados que ele constrói, Exatamente. com maestria, diga-se de passagem. Sem dúvida. Então, vamos começar? Acho que podemos começar pelas camadas iniciais, onde a gente vê essa afirmação do ser, uma sondagem bem profunda da condição humana. Os versos inaugurais, né? Aquilo funciona quase como um manifesto. Sim, é um manifesto programático do eu lírico, aquela assertividade de ser homem sei. É lapidar. Eu vou declamar esse trecho inicial das páginas 5 e 6 para a gente sentir a força dele. Ótimo. De ser homem sei, tudo de mim principia, o espírito arder das tábuas do coração, o sangue andarilho, o povo, suas pequenas Ilíadas e Eneidas e Bíblias, milícias de lírios e lanças em vigília, tambores contra a infância, os insultos. De ser homem sei, o que fazer de meus dias, a dançar porque canto, ao som dos relâmpagos, darei o outro nome das coisas. Aqui é a chave. Não o de espelho, o avesso, mas o nome que as coisas têm, quando olhadas, ouvidas, sentidas e comidas por olhos e bocas e orelhas e dedos, das anêmonas, dos javalis, das pedras, dos girassóis, dos homens não. É. A força dessa abertura é inegável, né? Essa tônica assertiva, ela já funda sujeito poético de cara. A primeira pessoa como um marco ontológico mesmo. De ser homem sei. Não é uma dúvida, é uma afirmação. É um axioma existencial. E é a imagética que vem depois. É de uma visceralidade impressionante. Espírito arder, sangue andarilho, as tábuas do coração. Isso remete a um registro quase mítico, né? Sim, bíblico, talvez. A corporeidade ali como ponto de partida. Inalienável. Ponto de partida da consciência da existência. E é notável também como ele já articula o individual e o coletivo, o histórico. As pequenas Ilíadas e Eneidas e Bíblias que estão dentro dele. O eu lírico já se inscreve na história humana, mas do jeito dele. Reivindicando a perspectiva singular, desde o início. E essa singularidade fica ainda mais clara quando ele recusa a imitação simples, né? O espelho não serve. Exato. Ele rejeita o espelho e busca o avesso. E propõe uma percepção que parece buscar uma essência anterior à sociedade, talvez. Uma essência extrasocial das coisas. Precisamente. A proposta é de dar um outro nome, um nome radicalmente diferente, mediado não pela convenção humana, sabe? Mas por uma percepção que é sinestésica, primordial quase. Atribuída à natureza. Anêmonas, javalis, pedras, girassóis. Isso, tentando captar a coisa em si, digamos, antes da domesticação pela linguagem, pelo olhar humano. E aí vem aquela exclusão final, contundente e enigmática. Dos homens, não. Essa cisão é um ponto-chave, né? Entre a percepção natural e a humana. É um nó górdio, um ponto de tensão que vai reverberar pela obra toda. E do ponto de vista formal, o ritmo é quase oracular, sentencioso.
A sonoridade é robusta, o léxico é preciso, vigoroso, já antecipa a energia combativa da arte de revidar. Sim, essa energia combativa parece que transborda para a reflexão sobre o próprio fazer poético, o ofício das mãos, ali nas páginas 6 e 7. Uhum. E aqui o ofício se mistura, né? Se mistura com a experiência do exílio, da dor, mas também de uma resistência muito forte, uma capacidade de transformar as coisas. É uma articulação complexa. Muito. A forma como ele lida com a vulnerabilidade e a força ao mesmo tempo. Vamos ouvir como ele descreve esse ofício, as ruínas da palavra viva, a aprendizia dos estigmas. É forte. Vamos lá. Com ênfase na tensão e resiliência do ofício das mãos, depois do exílio pela fome, e das ruínas da palavra viva. Hei de quebrar as bilhas do corpo. A palavra viva em ruínas. Das profanações, exporei as feridas ao mundo. Das lascivas carnes em flor. Pela alma, mesmo por despojo, ainda sustentarei o sonho. A tensão entre profano e sagrado. Da prensa dos estigmas, de coração justo, não me curvo senão à alegria de outra estrela que me puxa pela lapela. Essa recusa. Nada me espreita ou ofende, ninguém, nem as serpentes. De seus venenos filtro o êxtase, o absinto das agonias. Que trecho, hein? É de uma densidade conceitual e imagética extraordinária. O ofício das mãos, ligado à palavra viva, sugere uma prática poética que é artesanal, é somática, quebrar as bilhas do corpo e espiritual ao mesmo tempo. E essa palavra viva tem uma potência criadora, mas é frágil também. Exato. Marcada pela vulnerabilidade, sujeita às ruínas, que podem vir da fome, do exílio, da brutalidade do mundo. A palavra é matéria e espírito, sempre em tensão. E a dialética entre sagrado e profano que você mencionou. As profanações, as feridas expostas. Sim, e isso dialoga com as lascivas carnes em flor, com os estigmas, mas não é uma exposição masoquista, né? Parece que ela se orienta para uma busca de transcendência, aquela alegria de outra estrela. E a postura de resistência é muito forte. Não se curvar, exceto a essa alegria. E transformar o veneno em êxtase, essa alquimia. Exatamente. A resiliência aqui não é só sobreviver, é um ethos poético existencial mesmo. A altivez do não me curvo senão a alegria. Define muito. E mais que isso, essa capacidade quase alquímica de transmutar o negativo, o ruim. De seus venenos filtra o êxtase, o absinto das agonias. O veneno vira matéria-prima. Vira. Ele é metabolizado, transformado em fonte de uma lucidez extrema. Talvez dolorosa, mas ainda assim um êxtase. E a estrutura, com as repetições, das, de, a anáfora, né? É um recurso retórico poderoso, intensifica a enumeração das experiências que ele enfrenta e assimila, sem desistir. E os verbos são muito fortes. Quebrar, exporei, sustentarei, filtro. Sim, e as imagens fundem o físico e o espiritual de um jeito indelével. Mostra a alta voltagem lírica do poeta. Essa força do eu lírico que resiste sozinho, parece que depois se expande, né? Encontra um novo caminho nas páginas seguintes, ali entre 8 e 10. A passagem para o coletivo. Isso. A gente nota uma transição bem marcante do eu para o nós. Ele incorpora o outro, a coletividade, seja o povo, ou o chamado direto eu e tu. E a metáfora da travessia do deserto ganha força aí. Muita força. Se torna central. Vamos ver como essa dinâmica aparece nos versos. O tom varia, né? Vai do épico coletivo para uma intimidade do eu e tu. Certo. O povo, por assovios e sinais, cercará os chacais entre golpes e alaridos de alegria, como odres que se quebram, e os cajados cairão sobre suas cabeças. A imagem da luta coletiva. Dentro de mim, nas réstias das coisas que me acolhem, sob chuva ao sol, não estou só na fogueira dos abraços. Aí a ponte. Eu e tu que me ouves, de claves de orvalho na primeira tremura da manhã. Em seu côvodo, por nossas mãos, o sol vem nelas beber, até abrir-se o sonho egresso tateante à luz. O chamado direto. Eu e tu que me ouves, por nossas mãos e pés, atravessaremos o deserto. A promessa da jornada. Apenas um cantil de lágrimas, gema, leite e mel, e atravessaremos o deserto. Os víveres paradoxais. Uma esponja apojada de consuntivas felicidades, de légua em légua,
para abrandar os surtos do desejo, e atravessaremos o deserto. Felicidade que consome. Intrigante. Por nossos pés e mãos, e têmporas em febre, nas infusões de neve e suor, até a fria Lapônia, atravessaremos o deserto. A repetição marca o ritmo da marcha. Eu e tu que me segues, a espada por nossas mãos, a que mata por onde esperamos desviventes e calados, e a que salva ferir a alma das manhãs. Uma passagem de uma ressonância simbólica muito profunda. Aquela solidão inicial, mesmo na autoafirmação, ela cede lugar a uma comunhão, na luta e na jornada. O não estou só na fogueira dos abraços já preparava isso. Sim, é um prelúdio para essa abertura, que se consolida na repetição do eu e tu. O coletivo se une contra os chacais, né? Antagonistas claros, e compartilha um destino, uma travessia difícil. Atravessaremos o deserto. E o deserto aí é mais que um lugar físico. Ah, sem dúvida. É um arquétipo literário, simbólico, de uma riqueza imensa. É o lugar da provação extrema, da purificação pelo despojamento radical, mas também é o palco da resistência obstinada, da busca por algo maior. Uma terra prometida, talvez. Pode ser. A polissemia dessa imagem é um dos pontos altos do poema, na minha opinião. E os víveres para essa travessia que ele menciona são muito curiosos, né? Cantil de lágrimas, gema, leite e mel. E a esponja apojada de consumptivas felicidades. Que imagens! Paradoxais e de uma sofisticação imagética admirável. O cantil de lágrimas sugere que o sofrimento vira combustível, nutrição, junto com elementos vitais, gema, leite, mel. E a imagem da esponja de consumptivas felicidades é potentíssima. Uma felicidade que se gasta para aliviar o desejo. Exato. Sugere uma visão nada idealista da condição humana nessa jornada exaustiva. O sonho compartilhado até abrir-se o sonho é a força motriz, e os instrumentos são de luta e redenção, a espada com sua dualidade. Mata o que oprime e salva despertando, mesmo que doa. Isso, a ferir a alva das manhãs. E a própria cadência, o ritmo da repetição, atravessaremos o deserto, parece imitar a marcha, a persistência dessa travessia coletiva. Essa dimensão coletiva, de luta, de travessia, ela ganha contornos ainda mais explícitos, eu diria até politicamente carregados, ali nas páginas 11 a 13. Sim, ali os temas ficam bem claros. Temas como revolução, a memória como força ativa e a dignidade que existe no trabalho, na resistência à dor. Tudo articulado de forma muito contundente. A conjunção verdade e revolução abre uma sequência anafórica que é impactante. Vamos ouvir essa passagem, que valoriza o sofrimento e a semeadura no meio dos jazigos. Certo. Com solenidade e indignação contida. Verdade e revolução. Temporãs ou tardias, no fervor do sangue, mas de exata libertação. A conexão programática. Cada lume de memória do tempo em que vivi é um fogo não extinto. Cada lume, cada punhal do tempo em que nos assassinaram é um fogo que não se extingue. A memória como arma. Cada pedaço de chão em que piso, à beira do abismo, com minhas botinas de trigos futuros, é um campo de honra. É dignificação do espaço de luta. Cada casa que levanto, com a escultura das mãos, o barro amassado com suor de alma, e a resina destas magras tíbias é uma casa de honra. O labor transfigurado. Cada máquina que fabrico, com o motor dos músculos e os parafusos de meus dedos, engrenagens que se movem, ar a nenhum lugar, meus afogados ossos nas graxeiras de um sonho inútil, é uma máquina de honra. Até o trabalho alienado ganha honra. A dor suportada, a caliça, a graxa, a esperança caudilhada, a fome engolida, os acecates das entranhas, os desejos escancarados, os nadas circadianos, que se cobrem de cinzas. A enumeração do sofrimento. Cada círio da memória, cada pedaço de chão, cada casa que levanto, cada máquina que fabrico, cada dor suportada, cada fome engolida. Brotam os grãos que planto, no ventre da terra, com estas mãos irrompidas, cavando, dos jazigos. A vida brotando da morte. Com o laço dos cíngulos, colheremos os frutos vicejados,
e do espírito, de sua espremedura, encheremos o cálice da boa ira, deuses e homens conjurados. A conjunção verdade e revolução é totalmente programática. O poeta cria uma ligação que não se desfaz entre buscar a verdade e a necessidade urgente de uma transformação radical para uma libertação exata. E a memória aí não é só lembrança. De jeito nenhum. Ela vira elemento ativo, que não se apaga, combativo. Fogo não extinto, punhal do tempo. A memória é ressignificada como arma contra o esquecimento imposto, contra a opressão que continua. E o que vem depois é uma operação incrível de dignificar o sofrimento. Exatamente. Ele eleva o trabalho do dia a dia, mesmo mais alienado, e é resistência física à esfera da honra. O chão à beira do abismo, a casa erguida com esforço, a máquina fabricada em condições terríveis, engrenagens para nenhum lugar, sonho inútil, tudo vira campo de honra, casa de honra, máquina de honra. É uma inversão de valores muito potente. O que seria visto como lixo, fracasso, vira símbolo de honra. Uma subversão axiológica profunda. O desgaste, o dejeto, caliça, graxa, a futilidade, nadas circadianos, a opressão, fome engolida, tudo isso é transmutado em emblema de honra e resistência. E o impacto retórico da repetição, da anáfora, cada, é monumental. Constrói um crescendo épico que valoriza cada ato de persistência por menor que pareça. E a imagem final da semeadora? Avassaladora. Plantar grãos cavando dos jazigos é a metáfora da esperança teimosa, da vida que rompe da morte, do sofrimento extremo. E tudo culmina no cálice da boa ira. Legitimando a raiva justa. Sim, a cólera justa como motor da transformação numa aliança poderosa entre deuses e homens conjurados para a colheita que virá, para a vindicação. Essa construção épica da resistência nos leva direto ao núcleo do livro, né? Explicitado no título e ali na página 14, aprendo a arte de revidar. O cerne da questão. E o trecho, que vai mais ou menos até a página 19, aprofunda essa arte e explora a relação do eu lírico com os deuses. Uma relação complexa, muitas vezes de conflito aberto, agonística. A tensão é quase física. Vamos ouvir algumas passagens que marcam essa confrontação? Importante ouvir isso. Com intensidade dramática, desafiadora. Aprendo a arte de revidar. O verbo-chave, aprendo. Sonhar pouco é coisa de homens. Sonhar muito é digno dos deuses. O mal revidado, e o bem a engravidar-se do sonho, do outro bem que nasce e vive, que dança e canta, que cria e faz o impossível dos possíveis, e morre. É tarefa de homens. A divisão de tarefas e a complexidade do humano. Pelos deuses sedentos, por tudo que se perdeu, ainda em sonhos e brumas, mas de exata serzidura. Na fundições da esperança, há uma fonte que brota de mim, a regar a flor e seus espinhos, que viça de minhas chagas abertas. A vida brotando da ferida, mesmo em nome dos deuses. Pelos deuses famintos, e contra eles, fabrico adaga e sabre, de meus próprios ossos, e ainda que eles me espremam, devagar nos lagares, com os pés de ferro, esganando a minha voz, até o coração sangrar, calando sob as cangas, eu não saciarei. A resistência absoluta, mesmo sob tortura, a uma indomável. O pior Deus, o que me encara com medo, com amor, com ira, é o que se deixa governar, pelo homem que governa o povo. Uma crítica política e teológica fortíssima aí no final. Aprendo a arte de revidar. Esse verbo aprender é crucial. Indica um processo, né? Uma prática contínua. Não é algo dado a conquistado. Exato. E o revidar, aqui, vai muito além da vingança comum, da retaliação. É uma afirmação radical da existência, sabe? Uma reconquista de agência, diante de forças que esmagam. Uma resistência ativa contra ser anulado. É uma ética de sobrevivência e, ao mesmo tempo, uma estética de combate. E essa cosmogonia que ele desenha, com esses deuses, é bem ambígua. Fascinante pela ambiguidade. Quem são esses deuses? Forças transcendentes hostis? Adversários numa luta cósmica? Ou, como o final do trecho sugere, talvez sejam projeções, legitimações das estruturas de poder aqui da Terra.
aquele pior Deus que obedece ao homem que governa o povo. É uma denúncia direta, uma crítica de enorme contundência que mistura o político e o teológico. E a insubmissão do eu lírico parece não ter limites. Desafia até a Lorte. De fato, é radical, se projeta além da morte física. O que fazer da minha alma e dos tigres de espírito que não se deixam prender? Ele afirma a indomidável essencial do espírito, que escapa a qualquer tentativa de ser subjugado, seja por deuses ou por homens. E reafirma a autonomia. Com minha sede não viverei da mão para a boca sob o jugo alheio. Exato. E as imagens dos deuses são fortes e ambivalentes. Eles são sedentos, famintos, opressores, me espremam devagar nos lagares, mas, paradoxalmente, parecem precisar dos humanos. Como ele diz depois, porque precisam de um rosto, são meus inquilinos. Uma relação de conflito, mas também de interdependência. Isso. Uma relação agonística, marcada por conflito, interdependência e uma resistência irredutível. É um dos eixos de força mais singulares e poderosos dessa obra, sem dúvida. Essa complexidade toda continua quando a gente volta o foco para a linguagem, a palavra, o sonho, a busca por liberdade, elementos que se misturam muito nas páginas 20 a 25. Sim, e a ambivalência persiste. De novo, né? Como ele articula a palavra e o sonho dentro dessa dinâmica de revide, de resistência que a gente está vendo. Vamos ouvir alguns fragmentos que mostram isso. Certo. A golpear o destino. Esse animal de levantes, mal a vara da palavra desperta, tumultuária nas ardoses da madrugada, aprendo a soletrar outras grafias, outros rumos, outras mitologias. A palavra como ferramenta de reescrita do destino. Meu pasto é a palavra. O ânimo vem do respiro das coisas, do que poderia ser, do que tem voz, do relógio das mãos que aprendem a desmontar fechaduras, as chaves, os poderosos escondem. A palavra como alimento e chave. Sou homem, e o sonho me pesa até alejar minhas pernas. O peso do sonho Sou homem, e o sonho me liberta as pernas, até alarme. e a libertação pelo sonho. A dialética. Ninguém. Não me calo revide a rebeldia. A dupla negativa enfática. Irredutível. De cada coisa ao ser, dos respiros do não, aprendi a encher as talhas do coração, com o sonho dos frutos e o fruto dos sonhos. A alquimia de novo. Transformar o não em criação. A palavra surge aí explicitamente como alimento essencial e ferramenta de transformação. Meu pasto é a palavra. A metáfora é direta, né? Função nutridora, vital para manter o espírito insurgente. Mas é também vara, instrumento ativo. Isso, que desperta, que golpeia o destino, que pode reescrever narrativas, outras grafias, outros rumos, outras mitologias e desvendar o que está oculto, desmontar fechaduras. E o sonho revela essa natureza dialética profunda. Quase hegeliana, né? É, ao mesmo tempo, um fardo que oprime, que imobiliza, dói, o sonho me pesa até aleijar minhas pernas, e uma força que emancipa, que dá asas, permite o voo, o sonho me liberta as pernas, até alarme. Não é uma fuga, então. Não me parece uma fuga escapista. É apresentado como uma condição existencial que não dá para evitar, carregada de potencial e de perigo também. E a afirmação da rebeldia fica ainda mais forte com a dupla negativa, né? Com certeza. Ninguém não me cala. Funciona como uma intensificação enfática. Sublinha a impossibilidade absoluta de silenciar, a irredutibilidade da postura rebelde. E, mais uma vez, a gente reencontra essa capacidade de ressignificar, de transmutar, essa alquimia poética e existencial que atravessa a obra. Transformar o negativo, a falta, o não. Sim, dos respiros do não, transformar isso em força vital, em matéria-prima para criar o sonho dos frutos e o fruto dos sonhos. Reafirma a potência da palavra viva, não um signo morto, mas uma força ativa, capaz de gerar futuro a partir da negação, da escassez. É um testemunho eloquente da resiliência criadora. Diante de toda essa riqueza que a gente explorou, essa complexidade temática, estilística,
Como a gente poderia articular uma visão mais sintética sobre a coerência interna dessa poesia e, principalmente, sobre a relevância dela hoje? Bom, a coerência da obra, ela se manifesta em vários níveis, né? O que dá a ela uma unidade orgânica muito notável. Primeiro, a solidez da voz lírica. Esse eu que se afirma, luta, sonha e revida com uma tenacidade impressionante do começo ao fim. A voz é muito constante. Muito. Segundo, a recorrência dos núcleos temáticos e imagéticos. Isso funciona como uma espinha dorsal, tecendo uma rede coesa. A luta, o sonho, a palavra, a resistência, o corpo, a natureza, a relação tensa com o divino, a memória ativa, a fome, a travessia. Tudo se conecta. Tudo se conecta. A própria estrutura mostra uma progressão lógica. Começa na afirmação individual, vai para a jornada coletiva e culmina na formulação da arte de revidar. E os recursos formais, as anáforas, os paralelismos, não são enfeite. Eles dão ritmo, unidade, intensificam o sentido. E o título como chave, né? Exato. O título é uma chave hermenêutica central que irradia por todo o poema. E os eixos temáticos fundamentais que saltam aos olhos? A gente pode identificar alguns cruciais. Primeiro, a afirmação intransigente da dignidade humana contra toda forma de opressão, seja social, existencial ou metafísica. Ok. Segundo, a poesia como praxis, como ato de resistência ligado à criação de sentido e à possibilidade de transformar a realidade. A poesia como ação. Isso. Terceiro, a dialética complexa entre o eu e o nós, o singular e o plural, a solidão e a comunhão na luta. Quarto, a memória ressignificada como potência ética e política, aquele fogo não extinto. Contra o esquecimento. Exato. Quinto, a relação agonística de confronto contra o transcendente e, por tabela, com as estruturas de poder que usam o sagrado. E, por fim, a busca incansável por liberdade, pela palavra viva, autêntica e pela realização do sonho, mesmo sabendo que ele é paradoxal e pesado. E se a gente conecta esses eixos com o nosso tempo, qual a relevância que ainda existe nisso tudo? Se a gente projeta isso para o cenário de hoje, a relevância de arte de revidar fica manifesta e urgente, eu diria. A própria arte de revidar, como Carmo concebe, ecoa muito nas lutas atuais contra o silenciamento, contra a desumanização. Que vemos em tantos discursos. Sim, discursos de ódio, a lógica neoliberal, a manipulação da informação, as várias formas de opressão que ainda estão aí. A valorização da memória como fogo não extinto, punhal do tempo, é um antídoto crucial contra o negacionismo histórico, o esquecimento seletivo que certas narrativas impõem. A poesia como espaço de resistência ainda hoje. Sem dúvida. A atualidade da palavra poética como espaço de dissidência, de imaginar futuros diferentes, de afirmar a subjetividade contra discursos que querem homogeneizar tudo, é inegável. A obra dialoga intensamente com a busca humana por sentido, por dignidade, por justiça num mundo cada vez mais fraturado, mais complexo. É uma poesia que não oferece respostas fáceis. Não mesmo. Nem consolações baratas. O que ela oferece é um testemunho lírico vigoroso, de altíssima qualidade estética, sobre a capacidade humana de resistir, de nomear a dor e a esperança, e, fundamentalmente, de se recriar sem parar, pela palavra e pelo sonho. Uma síntese excelente que captura bem a profundidade e a força dessa obra. De fato, analisar esses trechos de arte de revidar confirma que estamos diante de um tecido poético de rara complexidade, um desafio intelectual, uma exploração vigorosa dos limites e das potências da condição humana, nessa luta por afirmação, identidade, expressão autêntica. Uma obra que exige do leitor. Exige e recompensa, né? Recompensa a leitura atenta, a reflexão demorada, o engajamento crítico. Com certeza. Para finalizar nossa análise, eu queria deixar uma provocação no ar. Uma questão que deriva da obra, mas talvez vá um pouco além dela. Pensando na arte de revidar como essa ética e estética de resistência e na ênfase toda que ele dá à palavra viva, a capacidade de dar o outro nome das coisas, será que a própria linguagem, com sua potência de nomear, ressignificar, subverter,
criar realidades, não seria, no fim das contas, a nossa derradeira trincheira? Interessante. O instrumento mais fundamental, talvez o mais resiliente contra todas as forças que tentam nos silenciar, nos reduzir a ecos, a reflexos de um poder que nos aliena. Fica a indagação para nossa reflexão contínua.